Apareceu. Oi pessoal, hoje com o meu primeiro vídeo vou contar a história dos caminhos da Bíblia e dos santos. Hoje eu vou contar a história dos caminhos dos santos, da história de São José de Anchieta. Eu vou contar a primeira história dele, depois eu vou mostrar os caminhos dele. São José de Anchieta nasceu em 1534 na Espanha. Ele foi um dos... Quando São José de Anchieta era seminarista, ele saiu da Espanha e foi para Portugal. Quando ele tinha 19 anos, ele veio para o Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele parou na Bahia e foi começar sua caminhada pelo Brasil. Ele foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E ele fez muitos milagres. Um exemplo, quando São José de Anchieta ele já era idoso, ele foi convidado para uma competição. Eu vou dizer competição, mas deve ser outra coisa. Uma competição, uma corrida, pode ser. Aí 2 homens competiram. Aí nenhum dos 2 homens, os 2 homens empataram. Aí ninguém sabia quem era o campeão. E o prêmio da competição foi um pato. Aí ninguém sabia. Os dois começaram a brigar. Aí, quando as pessoas viram São José de Anchieta, pediram para ele ver qual dos dois ganhou. Aí quem estava lá no meio da competição, ele viu um índio lá. Aí ele pediu para o índio escolher, mas ele não sabia falar e nem ouvia nada. Aí ele chamou lá com um gesto. Ele chamou com um gesto e ele foi lá. Aí ele disse assim, o nome desse índio era Estevão. Aí São José de Anchieta disse: Estevão, qual dos dois ganhou a competição? Aí o povo ficou pensando, coitado, tá velhinho, ficou louco. Aí de repente o índiozinho falou lá. Ele falou lá que foi ninguém que ganhou, foi ele que ganhou e pegou o pato e levou para fora. Mas ele gostava muito, mas tem mais coisa para eu contar para vocês. São José de Anchieta, ele foi o nosso primeiro catequista. Sabiam? O primeiro catequista. Ele que criou nossas músicas católicas aqui no Brasil. Ele que criou as musiquinhas de catequese, essas coisas. Então agora eu vou mostrar para vocês os caminhos de São José de Anchieta. Eu vou mostrar aqui que ele nasceu na Espanha, foi para Portugal, depois de 19 anos ele veio aqui para o Brasil. Aí agora eu vou contar. Vai cair. Aí eu vou contar os caminhos deles agora. Só foi um resumo que eu falei agora. Já começa. Agora eu vou contar para vocês. São José de Anchieta, ele nasceu na Espanha. Quando ele foi seminarista, ele foi aqui para Portugal estudar. Aí, quando ele tinha seus 19 anos, 20 anos, ele veio aqui para o Brasil. Aí, parou aqui na Bahia, perto de Salvador. Aí, depois, as cidades que ele
aqui no Brasil foi São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, quando ele já era um idoso, quando ele já era idoso, ele foi chamado para uma competição aqui no Espírito Santo, na cidade de Vitória. Lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Foi essa competição que eu falei, quase ainda agora. Mas eu sei que São José de Anchieta, ele visitou um monte desses estados. Ele visitou o Que estado mais? de Fortaleza, o estado de Natal, o estado de... um monte de estados. E aí? Aí, ele morreu com 64 anos, São José de Anchieta. Aí, ele foi morar no céu, porque ele foi um amigo de Jesus e nosso primeiro catequista. No caso, que ele veio como missionário para evangelizar o Brasil. Tudo isso que ele fez em sua evangelização. Ele até para cá veio. E isso é a história de São José de Anchieta, os caminhos dos santos. Tchau. E pega o beco.